Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é novamente o reverendo Marcelo Lemos e é um prazer estar aqui no Manual do Bereano. E eu quero começar lendo Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo fala que ele, por um lado, desejava partir, ou seja, ele está falando da sua própria morte, né? Esse partir é um eufemismo para morrer. Ele desejava partir e estar com Cristo, porque isso era muito melhor. Mas por amor à igreja e por saber que ele ainda tinha muito a contribuir para a igreja, ele até que estava disposto a ficar, e ele tem certeza de que iria ficar na carne, e ele tem certeza de que voltaria a ver os filipenses. Lembrando que ao escrever a carta aos filipenses, Paulo estava preso. E por falar nesse partir, eu quero abrir um outro parêntese nesse vídeo e falar a respeito de um tema polêmico dentro da apologética cristã, que é o tema do sono da alma, defendido por algumas teorias. Segundo a teoria do sono da alma ou do sono da morte, quando os cristãos morrem, deixam de existir. Na verdade, não só os cristãos, mas todo e qualquer ser humano, ao morrer, deixaria de existir, ficaria inconsciente e, se voltar a viver, volta a viver apenas na ressurreição. Essa teoria se baseia no fato de que as Escrituras descrevem a morte, especialmente a morte do crente, como um sono, como um dormir. A gente observa isso, por exemplo, no texto de João, capítulo 11, a respeito da ressurreição de Lázaro. Isso é um fato. A Bíblia realmente descreve a morte do justo, a morte do cristão, como um dormir, como um sono. Com isso, as Escrituras enfatizam o descanso, o cessar dos trabalhos. Mas será que isso significa que a pessoa se torna inconsciente ou que ela deixa de existir e que talvez volte a existir numa ressurreição? Este é o fato que nós queremos analisar com base nesse texto que nós estamos meditando na carta aos Filipenses. Em primeiro lugar, é sempre bom observar que no sono, mesmo se a gente entender o sono de modo literal, a gente sabe que durante o sono o ser humano não está inconsciente, pelo menos não o tempo todo. Existe uma fase do sono quando o ser humano está consciente, ainda que dentro de uma outra dimensão, digamos assim, que é a dimensão do sonho. Mas, por exemplo, com o treinamento adequado, e algumas pessoas fazem isso de modo até instintivo, talvez, é possível acordar dentro de um sonho e saber que está sonhando dentro de um sonho. Então, o sono, ele não é, estritamente falando, algo inconsciente, como essa teoria parece acreditar. Mas, muito mais importante do que essas observações até metafísicas, filosóficas, é a gente analisar o texto bíblico. Paulo está escrevendo aos Filipenses a respeito da sua postura diante da morte, e o que ele diz é o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne, eu quero enfatizar essa expressão, se o viver na carne aqui é viver no corpo. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. Outra expressão que é necessário enfatizar aqui.
tendo o desejo de partir. Aqui é um eufemismo para a morte. Ele descreve a morte como uma partida. Mas o que acontece se ele parte? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, os teóricos do sono da alma vão dizer assim: ele está com desejo de partir, deixar de existir, ficar inconsciente, já, como nós sabemos hoje, por 2000 anos, talvez ainda por mais 3000 anos, e depois disso estar com Cristo. Essa é a tese defendida por aqueles que acreditam no sono da alma. Porém, o texto em si está falando de eventos que acontecem em sequência. Ele não prevê nenhum intervalo, nenhum hífen, nenhum parêntese entre esse partir e estar com Cristo. É algo contínuo. Eu desejo partir e estar com Cristo porque isso é ainda muito melhor. Né? Então, no texto não fala nada que quando você parte da vida você deixa de existir. O que o texto diz é que quando você parte dessa vida você vai estar com Cristo. É o que acontece, por exemplo, lá no relato de Lucas sobre o ladrão arrependido. Ele vira para o Senhor na cruz e fala: Senhor, lembra-te de mim, viu? Quando o Senhor entrar no teu paraíso, quando o Senhor entrar no teu reino, quando o Senhor vier no teu reino, lembra de mim. E aí Jesus fala: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas tentam dizer assim, que Jesus teria dito: olha, hoje eu estou te dizendo que quando eu entrar no reino, quando eu entrar no paraíso, você vai estar comigo. Mas o texto também é um contínuo. Olha, na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Existe um mistério aqui, até porque a gente sabe que Cristo morreu, foi sepultado, ficou sepultado durante 3 dias, né? O credo da igreja fala que ele desceu à mansão dos mortos, pregou aos espíritos em prisão, etc. E Cristo ali garante que hoje, naquele dia, aquele ladrão estaria com ele no paraíso, no seio de Abraão. Então observa que existe um mistério. A gente não tem uma descrição detalhada, o passo a passo, detalhadinho sobre como é a vida após a morte. Porém, isso não nos dá o direito de recusar isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele deseja partir, ele deseja morrer e estar com Cristo. E ele continua: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. De novo, uma expressão para ser enfatizada aqui: ficar na carne. Então, para Paulo, existe um contraste entre ficar na carne e partir e estar com Cristo. Então, existe essa vida que nós vivemos no corpo, que ela é fundamental, é tão fundamental que nós ressuscitaremos. Não é possível uma vida plena fora da carne, digamos assim, mas Paulo não nega que ele pode partir e deixar de viver na carne, e mesmo assim ele estaria para sempre com o Senhor. Portanto, essa é uma das razões que me levam pessoalmente a rejeitar essa teoria a respeito do sono da alma. Antes de concluirmos essa lição, eu quero pedir mais uma vez a você algumas ações. Primeiro, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E também dê o seu joinha, dê o seu like nesse vídeo. Toda vez que você curte um vídeo aqui do canal, você está dizendo para a plataforma do YouTube que esse canal tem abençoado a sua vida. Automaticamente, os robozinhos misteriosos do YouTube passam a divulgar e a recomendar esses vídeos para outras pessoas. Então nos ajude aí nesse ministério. E por fim, eu gostaria que você compartilhasse os nossos vídeos, o nosso canal no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, onde você puder, porque nós temos a meta de alcançar 1000 inscritos aqui no canal, o que vai abrir muito o leque de possibilidades para esse ministério online.